Eu converso agora com Isa Ginks, que junto com Raimundo Ginks, fundou a livraria Ginks, que no ano que vem comemora 40 anos e está sendo citada como uma das livrarias importantes num livro sobre a história das livrarias no Brasil. Como vai, Isa? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. 40 anos, hein, Isa? 40 anos. Começou com uma portinha, né? Começou com uma história de dificuldades. Né? Na nossa casa. Na verdade, em 64 o Ginks era bancário e tinha uma atuação política, uma militância política intensa. E no Partido Comunista? No Partido Comunista. Perseguindo o Partido Comunista. Isso. Era presidente do Comando Geral dos Trabalhadores. Então, quando irrompeu o golpe, ele foi uma das pessoas mais procuradas, mais perseguidas. E ficou durante um mês escondido em casa de amigos, de parentes. E quando fez um mês, ele, no dia, acho que foi 30 de abril, 30 de abril, ele teve que se apresentar ao BASA, porque aí os militares pressionaram o banco para que o intimassem a se apresentar sob pena de perder o emprego, porque ele tinha 13 anos de banco, então tinha estabilidade, mas como há um mês ele estava afastado, então ele se apresentou, mas num esquema que, na verdade, foi com o Coronel Bahia, através de um amigo. Ele foi buscá-lo em casa e já saiu com a sacolinha com a escova de dente, com todo o material. Pronto para o que der. E se apresentou ao BASA, como chegando para trabalhar, e lá foi preso. Assinou o ponto e foi preso. E quando saiu, ele só tinha recebido uma aposentadoria, foi aposentado compulsoriamente, não pôde ser demitido, mas a aposentadoria era ridícula, custou a sair, essa mesma era ridícula. Durante esses meses nós tínhamos 5 filhos, todos pequenos, a menor tinha 3 anos, que é a Ivana. E então meus parentes todos me cercaram, amigos, até do Maranhão mandavam dinheiro, a gente sobreviveu tranquilamente. Mas, Isa, nesse caso, há males que vêm para o bem. Se não tivesse acontecido nada disso, provavelmente a livraria Ginks não existiria. Com né? certeza não, imagino que não, porque ia demorar ainda a se aposentar e tal. Então, quando ele saiu da prisão, para nós sobrevivermos, ele abriu uma barraca na feira de Batista Campos, uma barraca mesmo, feirante, ele e o Sandoval Barbosa, que morreu há pouco tempo, ano passado. Eles eram sócios? Eles fizeram sociedade na barraca, o Sandoval estava nas mesmas condições, né? Tinha sido preso também. A gente ficou vendendo lá feijão, arroz, papel higiênico na feira. Era uma barraca mesmo de feira livre, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Uma coisa muito bonita, os amigos todos, o pessoal todo de esquerda, todos os intelectuais, pararam de comprar nas suas mercearias, que não havia supermercado nesse tempo, e começaram todos a comprar na barraca do Ginks. E daí, enquanto isso, simultaneamente... Ele chamava a barraca do Ginks? Era. Que interessante. Então, e era muito sacrificado, ele dormia cada noite um dormia na barraca para não ficar sozinho. E ele começou a escrever para as editoras, porque nós tínhamos hábitos... Mas nessa época, nessa barraca, já se vendia também livros? Não. Nada, era só sortida? Tinha um nome conhecido nas editoras, porque a gente recebia muito livro por reembolso postal. Nossos filhos eram pequeninos, não sabiam ler ainda, e a gente recebia livros, e eles, de noite, eram muitos, então era muito trabalho, cada um dormia com seu livrinho olhando as figuras, as ilustrações e criando as historinhas na imaginação, né? Então, o nome dele já era conhecido. Ele começou a escrever oferecendo representação. A história começou assim. Aí começaram a chegar. A primeira foi a Brasiliense. Foi a primeira editora que ofereceu representação. Ele começou a trabalhar. Logo em seguida, nasceu a Ática. A Ática tem a mesma idade nossa. Começou também em 64, em 65. E os livros da Ática eram mimeografados. Com esses livros iniciais da editora Brasiliense, da Ática, depois veio a Bernardo Álvares como editora de Belo Horizonte, ele começou a fazer um trabalho absolutamente inédito em Belém. Foi pioneiro. As editoras mais conhecidas nessa época eram a Nacional e a Editora do Brasil. E eles estavam acostumados a ficar nos seus gabinetes, os professores iam pedir livros, por favor. E os livros eram assim, eu tinha uma irmã
que era 10 anos mais velha que eu. O mesmo livro que ela usou na escola, eu usava, antologia brasileira, entendeu? Eram assim, os livros que iam passando de irmão para irmão, os mesmos livros, pessoal tranquilo. Então essas editoras começaram a inovar, os livros tinham um bom conteúdo, e ele começou a ir na casa dos professores e nas escolas, oferecer os livros, mostrar os livros. Batendo na porta. Batendo de porta em porta. Os professores analisavam e começaram a adotar os livros, porque realmente os livros eram bons e porque começaram a ter acesso aos livros, né? Começaram a conhecer o conteúdo, antes Isso, não então, precisava. E aí começou, já estava na casa de vocês, já tinha abandonado a barraca. Aí quando começou a chegar a representação, fecharam a barraca e ele começou a fazer esse trabalho. Então, eu me lembro que, Isa, que os livros eram espalhados, na verdade não tinha estante, era uma bagunça geral, né? Era uma bagunça. Nossa casa deixou de ser casa, tinha livro no escritório, no chão, pela sala toda, as pessoas entravam qualquer hora da noite, hora de almoço. Como é que era feito o controle, Isa? Olha, o cara chegava lá e pegava um livro, era pago ali. Aí um caderninho, anotava, né? Começou daí o caderninho, ainda ficou muitos anos, até na Livraria Nova, já inaugurada na Montinha, essas fichas pagavam quando pudesse. A minha deve estar lá, viu? Eu acho que eu dei um cano em vocês algumas vezes. Pois é, então esses livros, esse trabalho começou, aí todo mundo ajudava, mas eram todos pequeninos ainda, né? Mas ajudavam a separar, vinham os pacotes, a distribuir, separar o que tinha que distribuir para os professores. E aí nós começamos, chegou no período didático, eram tantos livros e tão bons que nós começamos a entrar no varejo, mas em casa mesmo. Fizemos um balcão assim na garagem e aproveitamos inclusive para fazer um fundo falso, que quando havia as batidas, os livros eram perigosos, proibidos, eram jogados naquela parte do fundo. Tinha nome de vermelho, falso, né? Tinha nome de vermelho. Vermelho e negro, que do Stendhal. O vermelho e o negro do Stendhal. Reunião do Carlos Drummond de Andrade, reunião era proibida, então reunião já foi. E era assim, capa vermelha também já era livro suspeito. Então, houve várias batidas. E nós começamos a vender no varejo. Aí tudo assim, muito improvisado. Eu tirava notas fiscais, nunca tinha feito isso na minha vida. Então começou assim. Falando disso, Isa, você na verdade, o seu sonho era ser médica, né? Meu sonho era ser médica, na verdade. Mas acabou estudando letras? Quando eu voltei, porque eu casei muito cedo e tínhamos um filho por ano. Então, novinho, nós estávamos com 5 filhos. Não, naquele tempo nem havia pílula, né? Sei. Se havia, a gente não tinha acesso. Então, quando eu fiz faculdade, foi exatamente em 65, eu acho que 66. Aí eu pensei, acabei entrando para letras, né? Naquele momento ia ser muito útil, foi muito útil, porque na universidade, por exemplo, na faculdade de letras, que era ali na Grega Cabral ainda, era uma falta tremenda de livros, tinha 2, era uma carência enorme. Então eu peguei a bibliografia e nós começamos a mandar buscar. Então começou a encher de universitário a nossa casa, e depois de professores intelectuais, passou assim um ponte. À noite era o Francisco Paulo Mendes, Machado Coelho e toda a família, era o Jean Bittar, essas pessoas assim, Otávio Mendonça, toda essa intelectualidade paraense, Benedito Nunes demais, com a Maria Silvia, enfim, se fazia assim reuniões à noite em casa, que iam para comprar livro, a gente tomava um cafezinho e ficava aquele pessoal todo. E daí foi crescendo. Mas isso ainda, a entrada ainda pela Mundurucus. Aí depois vocês compraram aquela casa. Aí depois ele comprou, primeiro uma, depois outra casa, velhinhas, na mesma direção, na Tamoios. Tinha à vontade, né? Ficou um tempo lá e durante esse tempo, quando até nós inauguramos, já o Álvaro, que os meninos estavam pequenos, já tinham crescido, estava rapazinho e quis trabalhar com a gente, começou a ajudar. E acabou se apaixonando, fez faculdade, fez direito, se formou trabalhando na livraria. Em 86, por exemplo, quando o Ginks se candidatou a constituinte, né? Que, aliás, eu acho que nós perdemos um grande constituinte, modéstia à parte, porque todas as pessoas adoravam o Ginks, respeitavam, mas ele era um candidato comunista, né? Então, na hora do voto,
não se votava em comunista. Então ele não foi eleito. Nesse período, o Ginks se afastou, eu também me afastei para ajudá-lo na campanha, e o Álvaro tomou as rédeas ali mesmo, segurou durante um tempo, até que o Ginks já foi voltando aos poucos. Estava sempre lá, mas não efetivamente, porque o partido também ocupava a maior parte do tempo na dele. verdade, ficou com a atividade política muito mais maior, ligada à muito atividade maior, política. porque quando voltou o Partido da Legalidade, ele era o presidente, então a atividade era muito grande. Eu era dirigente também, e nós nos dividíamos na livraria. Os sábados era sagrado, ele sempre estava lá para receber as pessoas que faziam aquele encontro lá, né, os intelectuais. Isa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Pois não. e depois a gente conversa sobre a Ginks passou por uma série de dificuldades financeiras e administrativas, então. mas elas já estão superadas. Nós vamos conversar sobre essa nova Ginks, digamos assim, logo depois do intervalo. Não é à toa, viu, Guilherme, que a gente chega aos 40 anos trabalhando sempre com princípios, com dignidade, quer dizer, merecendo até hoje o respeito das pessoas, né? Porque não foi por outro motivo, por exemplo, que nós deixamos a representação. Isso foi o maior baque financeiro. Nós deixamos a representação porque a concorrência estava muito difícil e representação que você não fala, tão ética. Nós representávamos as editoras, eram distribuidores, passamos a ser somente livreiros. Certo. Então, comprávamos os livros, passamos a só comprar os livros. Isso foi um baque, realmente, porque... Isso foi uma decisão? Isso, por exemplo, nossa, né, geral já depois do Ginks ter morrido. Olha, o exemplo de quem não sobreviveu e que era uma pessoa muito ética, um cavalheiro, foi o Neiro da nossa livraria. Ele não resistiu, ele perdeu inclusive o prédio. Isso é uma pena, porque o Neiro era uma pessoa que trabalhava, um concorrente leal e tal. Ele também se negou a continuar nesse sistema de representação, porque estava impraticável, insustentável e tal. Só quem entrasse num esquema de corrupção e tal que poderia manter isso. Então, isso que eu digo, não é à toa que a gente continua hoje tendo respeitado a nossa história, a nossa tradição, porque nós realmente tivemos dificuldades financeiras Como foi a volta? Profundas. A volta, nós, na verdade, estávamos assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar? Estamos com débitos, então, quando a gente está com débito com o editor, nós não podemos comprar os livros, nós estamos em débito. Então, nos desabastecemos. O cliente que não encontrava o livro, claro que ia procurar noutra livraria. A gente via que os clientes tinham pena, ficavam chateados, o que está acontecendo com a gente, mas nós estávamos muito desabastecidos. Agora nós resolvemos o seguinte, a essa altura, já quando nós reinauguramos a livraria, é um parênteses que eu estou fazendo, foi em 79 só, que nós inauguramos, que nós conseguimos construir e com recursos próprios, alguns empréstimos que depois nós fomos pagando sempre sem problemas, nós construímos na Tamoios. Você lembra que nossa preocupação foi ter um espaço cultural, que era um salão em cima, que esse salão passou a ser uma trincheira da resistência, né? Que nós criamos aqui um grupo, inclusive você participava, a Frente Democrática de Oposição. Foi na época que o Jader era candidato contra o Jarbas Passarinho, aquela coisa toda. E lá nós fazíamos não só sistematicamente as reuniões da FDO, como fazíamos lançamento de livros. Era um espaço cultural lá, preparado, um auditório e tal. Depois aquilo se transformou na exposição de livros soviéticos. Depois a livrariazinha, que é hoje. Quer dizer, continuou numa linha assim. Inclusive, você ia sugerir um nome. Foi. Sopinha de letras, né? Foi. Quando nós criamos a livrariazinha, aí você sugeriu um nome que eu adorei, que era Sopinha de Letras. Nós chegamos a escrever tudo, mas o pessoal só chegava lá, eu queria a livrariazinha. Então tá, vamos deixar a livrariazinha, uma corujinha como símbolo. E aí, a essa altura, já estavam conosco, aliás, logo em seguida, o outro filho, o Antônio Ginks, que era engenheiro, trabalhava na Estacom,
e depois a Leila. Então, na verdade, a Leila na comunicação, na verdade, ficaram todos os 3 filhos, a não ser as outras 2 filhas, que é a Nise, que é socióloga, e a Ivana da Boitempo, que uma mora em Florianópolis, outra em São Paulo, né? E aí, sim, as dificuldades financeiras, principalmente depois que nós deixamos essa representação e depois da morte do Ginks, que realmente foi um baque, né? Foi um baque terrível, financeiro. Ele passou mais ou menos um ano doente no hospital, eu em São Paulo, e os meninos iam, cada semana ia um para ficar comigo, que eu estava completamente desestruturada, apesar de que ficava com ele. Eu não conseguia dormir, eu passava a noite inteira acordada no hospital, por mais que tivesse enfermeiro, era aquela coisa. Então foi realmente uma desestruturação emocional, material. Nesse período a livraria ficou meio acéfala, nos roubaram muito, nós tínhamos filiais no interior, também fomos super roubados, essas coisas todas. E foram acontecendo uma coisa atrás da outra. E acabou que o estoque ficou muito alto, tudo isso contribuiu para nós começarmos as dificuldades, e eu acho que talvez nós não soubemos administrar bem isso, e foi uma bola de neve que foi crescendo. Então, o Álvaro, nessa luta pela sobrevivência e tal, o Álvaro estava mais ou menos afastado da livraria, começando a procurar outras coisas. E criou a editora Amazônia, junto com um sócio, Paulo. Que, aliás, entrou já está lá junto com o Ginks, né? Junto, então. Criou e começou e fez uns livros que caíram muito bem no mercado. E na Seduc, por exemplo, em todas as licitações ele ganhou o primeiro lugar, por ser um livro essencialmente regional, que não existia, né? Você via que as cartilhas eram Ivo viu a uva, falava em morango, falava nas coisas do país, do sul principalmente, e não falava nada no Pará. Esses livros são essencialmente regionais e foram... Quem é o autor? São vários autores, professores. Eles procuraram os professores... Todos da universidade, todos locais? Todos locais. Depois lançou uns livros de literatura mesmo, voltada para o Pará, mas de autores conhecidos, como a Marília Estupiaçu, o Paulo Nunes, o João Carlos Pereira e o Bogéa. Ele lançou, e a Maria Lúcia Medeiros, que fez uma antologia dos contos dela. Então, esses livros também foram muito bem recebidos pela crítica, todos muito bons. E houve, então, uma proposta de se juntar a Ginks com a editora Amazônia. Agora, então, a marca agora é Ginks Amazônia. Livraria? É Livraria Ginks mesmo. Continua a ser o nome fantasia, continua sendo Livraria Ginks. Sim. Isso porque a história, na verdade... Mas a marca, a Amazônia já está do lado, lá na livraria já está do lado mas é a marca da editora, entendeu? Continua assim, Editora Amazônia, Livraria Ginks. Mas foi feita uma sociedade entre nós dois, eu e o Toninho no momento, e o Álvaro, que também é sócio, e a Editora Amazônia, que é o Álvaro e o Paulo Palmieri. Inaugurou de encontro, né? Fizemos um café, que nós não tínhamos, você precisa ir lá, está muito agradável. Sim. Né? Um café onde lá nós estamos fazendo os lançamentos, as pessoas se encontram também. Está abrindo aos domingos? Muito gostoso. Não, ainda não está. Mas seria bom, né, Isa? É um dia que a gente tem mais tempo livre, né? Já está dada a ideia, viu? Pois não. Vamos estudar. E então, o que nós estamos sentindo é que nossos clientes estão voltando, muito felizes todos, deram depoimentos, inclusive o programa da Bacana, né, que é da Esteve Band. Lá. Fizemos entrevistas e várias pessoas deram depoimentos todos. A tônica é a história da Ginks, é a Ginks renovada, as pessoas estão muito felizes, né, porque, na verdade... Era uma perda muito grande, né? Para nós e para a comunidade. A modernidade também concorre fortemente com vocês, né? Essa compra de livros pela internet, isso também contribuiu bastante. Concorre. Né? Nós, inclusive, temos também muito pedido pela internet. Agora, interessante, o nosso grande, eu acho que 70%, 80% das vendas pela internet são de livros antigos que não se encontram em outro lugar. Vocês têm então, nós temos por causa desse nosso estoque, desse nosso
Nós temos um estoque antigo, nós temos um sebo, né, que ainda funciona lá, ainda está meio... as condições, as instalações não estão ainda como nós queremos que fique, mas fica lá nos fundos, as pessoas entram e livros assim que e já não você pode comprar livros também da Jinx pela internet também. Tanto local como nós temos vendido para o Japão, para Estados Unidos, para lugares assim que a gente nem imagina, porque procuram livros e encontram na Jinx, né? Então, acho que 70% ou 80% é dos livros antigos. O outro percentual é de livros novos. Mas, enfim, voltou a ser um ponto de encontro da intelectualidade. Com certeza, e esperamos que volte cada vez mais. Nossos clientes vão voltando, porque houve uma inauguração. Isa, nós estamos chegando no final. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Fazer alguma convocação? Olha, voltem lá. Agora sim, não tem mais o pendura não, né, Isa? Não tem o pendura. Agora é moderno, é cartão de crédito, é cheque. Sim. A grande venda geralmente é cartão de crédito. Hoje em dia as pessoas dificilmente estão com dinheiro, estão com cartão sempre, mas os nossos velhos clientes do caderninho continuam comprando hoje no cartão de crédito. Você guardou esse caderninho, Isa? Esse caderninho é histórico. Pois é, deve ter um nome. Caderninhos, fichas, isso eu vou até procurar para ver. Claro, isso aí já vale uma história. Com certeza. Essas coisas assim. Legal. Isa, muito obrigado por essa entrevista. Também, eu que agradeço, foi uma oportunidade, tá bom? E sucesso, e tomara que ela tenha vida longa. Obrigada, nós esperamos isso. A gente volta no próximo programa. Até lá.